Eu concordo, Irlan. Concordo porque a gente quer a Copa aqui do nosso lado, né? É muito mais fácil até para a gente ir na Copa. A candidatura aí que ficou famosa como Chupar, né? A sua grande sigla aí. Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, a Copa Chupar. Isso Mas é a aí foi Copa que Ué, foda, todos mano. queremos. É uma candidatura, porém, que infelizmente eu vejo como cada vez mais difícil. Assim, ela vai ter como grande trunfo o fator emocional, o fator dela ter de fato o centenário da Copa do Mundo, portanto, ela voltar para a América do Sul. Mas a gente tem que lembrar que a América do Sul não está sediando nem Copa América, né? A próxima edição da Copa América vai ser nos Estados Unidos, mais uma vez. Então, é bastante complicado que a gente veja essa Copa acabando na América do Sul. Pelo menos eu sou bastante pessimista quanto a isso, apesar da minha torcida. E aí a gente tem essa candidatura tricontinental, que é a candidatura Arábia Saudita, Egito e Grécia. Uma candidatura. São três países próximos tem até, algum mas é uma princípio, candidatura. princípio lógico nisso aí, assim? Eles estão argumentando alguma coisa? Grandes Acredito que civilizações, grandes é, civilizações da antiguidade? é, é uma. São três países próximos, né? A proximidade ali acontece e tem esse fator de ser tricontinental, a primeira Copa tricontinental, enfim. Mas também é. Na Turquia ninguém quer botar, né? A Turquia, se eu não me engano, ela já chegou até a ter alguma candidatura, né? Mas não sei se foi para frente. Mas chegamos então ao ponto que é a candidatura Espanha, Portugal e Marrocos. Espanha e Portugal já tinham a ideia de fazer essa candidatura conjunta fazia algum tempo. Eles lançaram a candidatura conjunta e aí explodiu a guerra da Ucrânia e de maneira surreal, porque Espanha, Portugal e Ucrânia são três países que não têm ali muita relação, né? São longe, é longe, muito longe, né? Espanha, Portugal da Ucrânia. Não são países que têm qualquer tipo de semelhança cultural, linguística, de proximidade, enfim. E além de tudo, seria completamente bizarro você jogar um jogo na Ucrânia e na próxima fase da Copa do Mundo, o seu próximo jogo, ser na Espanha ou em Portugal. Uma candidatura completamente sem lógica, que, como o Irlan disse muito bem, tinha como único propósito sensibilizar a comunidade ocidental para a questão ucraniana e talvez com isso ganhar a partir daí. Mas dificílimo acreditar que isso também teria algum futuro, e de fato não teve. Não teve porque a situação na Ucrânia não está melhorando, a guerra continua, a gente não sabe até quando essa guerra vai. Parece muito difícil também que a Ucrânia esteja reconstruída até 2030, depois dessa guerra, e, portanto, acabou sendo abandonada essa ideia da candidatura Espanha, Portugal e Ucrânia. Mas Espanha e Portugal continuaram querendo, né, ter uma relevância na sua candidatura, ter um capital político importante, e Marrocos serve exatamente para isso também. Só que vale dizer, né, a candidatura Espanha, Portugal e Marrocos faz muito mais sentido do que a candidatura Espanha, Portugal e Ucrânia. Porque, primeiro, são três países que já foram o mesmo país até, né? Na época ali do Califado Omíada, enfim, Al-Andalus, tudo que já existiu ali naquela região. Então já foram até o mesmo país, Espanha, Portugal e Marrocos. Eu soube que ele era da Sevilha, né? Sevilha é da Andaluzia, né? Então também Exatamente, um Andaluzia. casadinho aí. Inclusive vim com a camisa temática de dois blocos hoje, né? A camisa aqui do Sevilha. Eu particularmente sou um grande apreciador da cidade de Sevilha. É uma cidade daí das minhas preferidas nesse mundo. Recomendo a todos que puderem visitar. Chupou a laranja do lado do rio, não? Na beira do rio? Lá tem até o Real Alcazar, né? Que tem todas as laranjas lá caindo. Falei pra minha Porra, a namorada, laranja, inclusive, laranja roubar uma mais azeda laranja. do mundo. Mais azeda do mundo. Não tem um negócio. Falei pra minha namorada roubar uma laranja do Real Alcazar, mas ela não quis, infelizmente. Enfim, o que acontece é que essa candidatura ela tem relevância política porque Marrocos é um país que está em evidência no mundo futebolístico, em primeiro lugar. Como Irlan disse também, a participação de Marrocos na Copa do Mundo do ano passado foi uma participação histórica, primeiro país africano a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, e foi merecidíssimo, né? Não dá nem para a gente comparar com a Coreia do Sul em 2002, por exemplo, que foi o primeiro país asiático ali, mas com várias questões de arbitragem, um monte de polêmica. Não, a campanha de Marrocos chegando à semifinal foi merecidíssima ali, não tem nem como contestar a chegada de Marrocos à semifinal da Copa do Mundo. E também acabou de sediar o Mundial de Clubes,
E Marrocos é um país que tenta sediar a Copa do Mundo faz muito tempo, né? Já se candidatou dele várias vezes desde 1994, várias vezes tentando sediar a Copa do Mundo e perdendo. E agora também é uma coisa que ganha força se juntando a Espanha e Portugal. Só que vale dizer que essa candidatura, até coisa de 2 anos atrás, ela seria impensável, porque Espanha e Marrocos estavam ali com picuinhas diplomáticas, né? Eram países que estavam rompidos. Inclusive, durante a pandemia, eles estavam trocando farpas diplomáticas por causa da questão do Saara Ocidental, né? Recapitulando, então, o Saara Ocidental é ali aquela região que fica ao sul do Marrocos, ali, que é uma região que foi colonizada pela Espanha e foi colonizada pela Espanha até a época do Franco. Foi só no fim do franquismo que a Espanha se retirou do Saara Ocidental. E aí ela falou ali, Marrocos e a Mauritânia, quem quiser essa região pode pegar para vocês. Só que a Mauritânia se retirou imediatamente do lugar, mas Marrocos quis. Marrocos mantém a colonização do Saara Ocidental até hoje, o que é uma questão muito polêmica internacionalmente, inclusive daqui a pouco imagino que o Luiz vai falar mais sobre isso, mas é uma questão complicadíssima. Se disse, inclusive, que o Saara Ocidental é o último pedaço de terra em colonização da África. O que acontece, então? Até pouco tempo atrás, a Espanha tinha um posicionamento de ser a favor da independência do Saara Ocidental. Inclusive, ela prestou ali auxílio ao líder da Frente Polisário, que é o grupo armado que luta pela independência do Saara Ocidental em 2020, e em retaliação, o Marrocos chegou a conceder asilo ao Carlos Puigdemont, que é o líder político catalão, ou seja, os dois países estavam brigados, até que em março ali do ano passado, o Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, disse que concorda com o plano do Marrocos de dar autonomia, mas não independência ao Saara Ocidental. Desde então, houve uma grande aproximação entre Espanha e Marrocos, entre o Pedro Sánchez e o rei Mohamed VI do Marrocos, e é a partir daí que essa candidatura passa a ser viabilizada. É um momento que essa picuinha diplomática entre os dois países está diminuindo bastante, e, consequentemente, a gente tem a possibilidade de que eles cediem uma Copa do Mundo juntos. Agora, fica a interrogação, considerando todas essas idas e vindas, eleições possíveis na Espanha e tudo mais, se isso duraria até 2030, né? Imagina se os dois países são escolhidos para sediar a Copa do Mundo juntos e depois eles acabam tendo outro rompimento diplomático depois disso.